Quando eu tinha acabado de completar 20 anos de idade, eu tinha uma meta, chegar nos meus 30 anos com pelo menos R$ 1 milhão na conta bancária. Não sei o porquê exatamente, mas aquela ideia de ter R$ 1 milhão na minha conta era a ideia máxima de sucesso antes dos 30. Então aquela métrica, digamos assim, de vaidade. Olha, eu preciso ter resultado financeiro até os 30 anos. E o que eu pude descobrir? Eu cheguei aos 30 anos de idade e eu estava praticamente quebrado. Eu fui ganhar dinheiro de fato somente depois dos 32 anos, que foi o momento onde eu consegui acumular um grande capital financeiro. Mas o que isso tem a ver com esse vídeo de hoje? Eu tinha a definição que sucesso para mim era a quantidade de dinheiro que eu tinha na conta, aquela empresa de sucesso, aquela posição daqui a pouco de CEO de uma grande empresa com inúmeros colaboradores. E eu cheguei exatamente nesse ponto alguns anos atrás, aonde minha conta já estava com múltiplos milhões de reais, aonde eu poderia estar viajando pelo mundo todo, aonde eu já tinha uma grande equipe, uma empresa funcionando. Eu tinha alcançado o que para mim aos 20 anos de idade eu definia como sucesso. E uma coisa que ficou muito clara para mim, eu cheguei exatamente nesse ponto e eu não me sentia completo. Eu não me sentia pleno, eu não me sentia totalmente uma pessoa de sucesso, apesar de várias pessoas ao meu redor dizer, pô, cara, tu é foda, o que tu fez aqui é demais. Tinha uma voz interna que me dizia, cara, mas eu acho que eu não sou bom o suficiente. Será que eu sou, de fato, aquela pessoa que eu queria ser com a idade que eu tenho hoje? E aí, isso foi um ponto crucial na minha construção, primeiro de caráter interno, de personalidade, para que eu pudesse entender o que de fato é sucesso para mim e o que eu quero levar daqui para frente como sucesso para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional. Eu venho de uma família de classe média baixa e desde a minha infância eu sempre quis brinquedos, videogames e os meus pais me davam a grande maioria das coisas, mas algumas coisas eu não ganhava ou eu demorava muito tempo para ganhar. Então, dentro da minha família, eu sempre escutei que dinheiro era uma coisa que não se precisava tanto, certo? Que talvez quem tinha muito dinheiro não dormia bem de noite, era estressado. E eu cresci com essas crenças negativas em relação ao dinheiro. Mas alguma coisa dentro de mim despertava essa vontade de conquistar essa liberdade financeira. E foi a partir dessa necessidade que eu comecei a busca de maneira realmente intensa por criar empresa, desde os meus 20 anos, a minha primeira empresa, depois eu abri mais algumas empresas ao longo dessa trajetória, mas foi talvez a última empresa que eu abri lá, finalzinho de 2019, que eu ganhei a maior parte, o maior volume financeiro em todos esses 18 anos de empresa. E tem uma questão que para mim foi crucial nessa minha descoberta financeira. Eu estava tentando me encaixar dentro de um ambiente, dentro de uma visão, talvez da sociedade. Então, quem eram as pessoas de sucesso da cidade onde eu estava sendo, onde eu nascia, onde eu estava me relacionando? Então, essas pessoas, elas tinham dinheiro, elas vinham de grandes famílias, famílias que já tinham empresas, e eu pensava comigo mesmo, cara, o dia que eu chegar lá, eu também posso ser esse tipo de pessoa. Então, a minha definição de sucesso também estava baseada em cima do ambiente que eu estava acostumado a viver. Depois começou a surgir a internet, as redes sociais, basicamente, ali 2013, 2014. Rede social, aí era Instagram, aí tu começa a ver um monte de gente no Instagram postando foto de carro, de Ferrari, de casa, de viagem. E essas pessoas começam a te falar, cara, eu consegui abrir um negócio, eu consegui ter sucesso rápido, em poucos meses eu consegui faturar múltiplos 100 mil reais, múltiplos milhões em tantos dias, e eu comecei a vislumbrar esse mundo. Eu comecei a me iludir que esse mundo de sucesso era realmente o dinheiro. E eu não estou aqui nesse vídeo falando que dinheiro não é importante.
Eu gosto sim de dinheiro, eu quero ganhar mais dinheiro e eu acredito que o dinheiro é uma energia para a gente alcançar várias outras questões importantes na nossa vida. Então, talvez a gente vai fazer uma viagem para fora do Brasil, num lugar bacana, a gente precisa de dinheiro. Mas o ponto central é, essa viagem, o que vai nos trazer? Vai trazer novas experiências, eu vou conhecer lugares bacanas, eu vou poder conhecer a culinária desses lugares, eu vou poder conhecer uma praia, uma montanha. Então, é o que o dinheiro pode trazer e não o dinheiro em si. O dinheiro é apenas uma ferramenta para a gente alcançar aquela viagem, aquela casa, aquele carro. Mas uma coisa que eu entendi é que, apesar dessas questões materiais serem importantes, pô, todo mundo gosta de morar numa casa bacana. Eu gosto, confortável, ter um bom carro, um carro seguro, um carro elegante. Mas o grande ponto não estão nas coisas, nas questões materiais, estão nas experiências dos lugares, nas experiências que a gente tem com outras pessoas. Então, as pessoas que estão ao nosso redor, como que a gente contribui com elas, como que a gente serve. Eu acho que o verdadeiro, na minha visão, o verdadeiro sucesso, ele tem a ver, sim, com algumas conquistas materiais, conquistas financeiras, mas principalmente com pessoas que estão ao nosso redor para a gente poder comemorar junto, aproveitar junto, com experiências bacanas que a gente tem com, talvez, viagens, com outras experiências, daqui a pouco uma experiência simples. Muitas vezes, o que eu percebo? Eu já fui em viagens onde eu gastei 50, 60 mil reais e eu fui em viagens onde eu gastei 5 mil, 10 mil, então, proporcionalmente, um valor bem menor. Cheguei a dormir em barraca na viagem que eu fiz para o Peru. Fui para Atacama. Quem já foi para Atacama sabe. Pô, lá no Atacama é aquela poeira toda entrando no nariz, é vulcão, é tênis sujo mesmo. Então, é realmente uma viagem onde tu coloca os pés na natureza e faz acontecer. Então, será que a gente precisa estar naquele hotel chique, maravilhoso de milhares de reais por dia? Talvez em algum momento sim, legal, bacana, deixa eu conhecer essa experiência. Talvez, sei lá, Dubai, que é um lugar onde tem hotéis maravilhosos. Eu até estava assistindo um vídeo no YouTube esses dias. Falei, pô, eu quero conhecer esse hotel. Quanto será que é uma diária lá? Aí eu fui pesquisar, era 10 mil, 15 mil uma diária. Ok, talvez um dia ter uma experiência dessas. Mas a experiência de estar num lugar bacana, de estar no meio da natureza. Eu já fui para Atacama, para o Peru, eu conheci toda a Patagônia. Cara, isso não tem preço. A experiência de tu estar lá, no meio realmente dessa natureza, desbravando, conhecendo, com os amigos, trocando experiências, ideias. Então, essa questão toda do sucesso, ela é muito relativa de pessoa para pessoa. E eu acredito que o sucesso depende da questão financeira. Então, a questão financeira para o sucesso, ela é muito importante, mas ela não é o único ponto. Nem questões materiais, como casa, viagens. Viagens têm a ver mais com experiência, mas casas, carros, talvez, aviões, barcos, o que for de bem material, aquela roupa, aquele tênis. Muitas vezes a gente paga um absurdo por algo, curte naquele momento inicial e depois aquilo ali perde o brilho. E muitas vezes a gente vai fazer uma viagem no Peru, como eu fiz, dorme em barraca por 3 noites, certo? No desconforto e tudo mais, e percebe que aquela foi a melhor experiência já vivida. Então, esse é o aspecto que eu quero trazer para você aqui nessa reflexão. O que de fato é sucesso para você? Talvez você esteja perseguindo o dinheiro porque precisa, porque quer, ou porque alguém está falando na internet por aí, ou na sua cidade, no ambiente que você está, que dinheiro é a primeira coisa e está todo mundo falando disso e perseguindo e correndo atrás. Mas talvez você pode parar, olhar ao seu redor e pensar, refletir. Talvez o sucesso você já tenha, você só não tenha, talvez nesse momento, os múltiplos milhões que talvez você deseja na sua conta. Mas as outras coisas que você pode ter e que pode ser sucesso, talvez uma família bacana, legal, filho, esposa, esposo, talvez você tenha experiências que não custam tanto, mas que te deixam feliz, que te fazem sentir aquela sensação de que você está, de fato,
aproveitando essa vida. Isso para mim tem a ver mais com sucesso do que só a questão financeira. Então, quando você consegue aliar a parte financeira, a parte de relacionamento, a parte pessoal, de você ter tempo para aproveitar, seja fazer uma atividade física, fazer uma viagem bacana de alguns dias, de algumas semanas. Quando você consegue aliar várias áreas da sua vida, talvez essa questão de sucesso comece a fazer mais sentido para você. Então pense hoje o que você tem ao seu redor que possa ser, digamos assim, visto como algo de sucesso para você, não para as outras pessoas que estão ao seu redor, mas para você. O que é sucesso para ti? E aí talvez você acorde amanhã ou vá dormir hoje de noite e pense assim, cara, eu tenho já muita coisa na minha vida, eu posso ser grato por tudo que eu tenho, me olhar como uma pessoa de sucesso, me sentir uma pessoa com sucesso e com certeza essa energia que você vai sentir com tudo isso vai desencadear talvez alguma coisa em alguma área que você esteja mais carente, um pouco mais deficitário, e essa coisa pode ser que ela comece a movimentar, a mudar de patamar. Porque quando a gente fica num estado, eu tenho várias coisas importantes, legais aqui desse lado, mas do outro eu tenho uma coisa talvez que está me incomodando. Eu não tenho dinheiro, por exemplo, suficiente. Eu tenho mais dinheiro para pagar minhas contas do mês, talvez eu empato, talvez sobra um pouco, mas eu gostaria de sobrar muito, eu gostaria de acumular, mas eu não tenho isso agora. Cara, talvez tu não tenha uma coisa, mas tu tem quantas outras? E se você tem, de fato, saúde, que para mim é uma das principais coisas da vida, primeiro de tudo, saúde. Sem saúde, você não consegue ter um bom trabalho, abrir a tua empresa, ter uma boa família, viajar, praticar exercícios, caminhar, se conectar com Deus ou com o que você acredita de fato. Mas a saúde, você está bem, está com energia, está dormindo bem, está se sentindo bem, está podendo se movimentar, é uma das coisas mais importantes que você pode ter na sua vida. E quando você começa a entender esse jogo, que você precisa de poucas coisas para de fato se sentir pleno, completo e com sucesso, aí você está pronto para começar a conquistar outras coisas, inclusive o dinheiro, inclusive o carro, a casa, a viagem. Tudo que você realmente quiser na sua vida é possível. Só que você tem que entender que o tempo, ele é relativo para mim em comparação ao seu tempo. Então, eu tenho um tempo talvez X para conquistar alguma coisa na minha vida, você tem um tempo Y. Então, você não pode se comparar com outras pessoas. Esse foi um outro ponto que eu entendi quando a gente fala sobre sucesso. Eu não posso chegar lá e olhar, por exemplo, o Elon Musk. Cara, ele nasceu em outro país, é uma outra realidade, em outra época, ele teve outros tipos de estímulos quando ele era criança, em outro ambiente, outros estudos. A alma dele veio para esse planeta, para esse mundo, com uma missão diferente da minha alma. Então, por que eu deveria ser igual a ele? Não faz sentido, certo? E aí eu começo a pensar, por que eu deveria ser igual ao meu vizinho? Certo? Por que eu deveria ser igual ao meu colega? Eu sou único, eu sou autêntico. Então eu tenho que buscar qual que é a minha essência, qual que é a minha autenticidade, qual que é o meu talento, e eu tenho que buscar construir a minha própria vida. Então eu defino quais são os meus critérios para o sucesso. Não é o mundo, não é os outros, não é a internet, é eu defino. Então se para mim dinheiro é um critério de sucesso, então ok, dinheiro é critério de sucesso. Mas além do dinheiro, a saúde é um outro critério de sucesso? É outro critério. Depois, o que tem para mim? Relacionamento, família, amigos, pais. A gente tem relacionamento com colegas também. Então, quando tu consegue ter bons relacionamentos, não é bacana isso? Isso será que não é sucesso também? Então, a gente precisa definir
o que de fato é sucesso para nós. Porque o sucesso, ele depende de pessoa para pessoa. E quando caiu essa ficha para mim, muita coisa mudou. E não foram questões somente externas, foram principalmente questões internas. E a partir do momento que essas questões internas, elas realmente começam a fazer sentido para mim, começaram a fazer sentido, eu tive a liberdade que eu sempre quis, mesmo que no externo nada mudasse, mas internamente eu me sentia livre. Então entenda que sucesso tem a ver não só com o que você alcança para o mundo externamente, o que os outros conseguem ver, então a sua casa, o seu carro, a viagem que você está indo, mas talvez sucesso tem mais a ver com o interno, então o que você sente internamente. Daqui a pouco você vê ali bilionários com milhões, bilhões na conta bancária, e esse cara aí, ele tá brigando com a família, com a esposa, ele não fala com o filho. Será que esse cara tem sucesso em todas as áreas? E aí eu fico me questionando. Eu falei, cara, para mim talvez sucesso é ter milhões e bilhões na conta. Quanto mais eu puder ter, melhor, ok? Mas também ter outras questões relacionadas. Então eu quero ter várias coisas. Para mim, sucesso não é definido apenas por uma coisa. Mas tem uma outra questão importante. Eu entendo também que sucesso para mim é entender que não é porque eu quero algo que eu vou conseguir, que eu vou alcançar. Talvez eu não esteja pronto para alcançar esse resultado nesse momento. Talvez ainda não é o momento certo para aquilo acontecer. Então eu tenho que entender que a vida ela vai dando ritmo. É a vida que vai colocando muita coisa na sua frente, as oportunidades. O que eu entendi, né, nesse jogo todo, eu tenho um controle até um certo ponto. Depois vem a vida e essa vida vai movimentando. E eu tenho que aprender a jogar o jogo conforme a vida. É que nem uma onda no mar. Eu até estava vendo uma analogia de um surfista, achei bem interessante. Ele fala que a vida é como uma onda. Então você está lá na onda, a vida está ali, você não tem como mudar a onda, então a onda é daquele jeito, é daquele tamanho, mas você tem como mudar a rota, o bico da prancha, por exemplo, é para onde você vai. Então se você vai para a esquerda, talvez você consiga pegar uma onda mais longa. Se você vai para a direita e ela estoura na direita, talvez ela te derrube. Então as escolhas, né? Será que eu vou para o lado direito, eu vou para o lado esquerdo aqui? Para qual lado eu vou? Mas o ponto é, a vida é a onda. E a onda, ela começa num ponto e ela acaba depois de novo. Então ela nasce e ela acaba. A vida, ela não dura para sempre. A gente vive quanto tempo? 80 anos na média? Tem gente falando aí que talvez o ser humano possa viver 100 anos, 150, com tecnologia, com suplementos. Mas a vida, ela é finita. Até que mudem, né, a dinâmica da história, mas por enquanto a vida é finita. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que assim como uma onda, a onda ela nasce e ela acaba, a vida ela nasce e ela acaba. A gente não tem controle sobre a onda e não tem controle sobre a vida, a gente tem controle sobre as nossas atitudes. E aí que está o segredo do sucesso. É quando você consegue olhar para o que a vida está te proporcionando e consegue, até mesmo em momentos desafiadores, quando você olha para algo que está acontecendo e pensa assim, cara, isso aqui é um problema. Cara, será que é um problema de fato ou é uma oportunidade? Então você pode ressignificar o que você acredita naquele momento que é um problema, ressignificar isso entendendo e se perguntando o que eu posso aprender com isso, qual é a oportunidade que a vida está me mostrando aqui, mesmo que naquele momento seja algo dolorido. Então, ok, dói, beleza. E dói em mim também. Quantas vezes, até hoje, eu passo por momentos onde machuca, onde dói. Cara, mas é mais uma cicatriz que tu tá cuidando e tu não tá te vitimizando. Tu tá cuidando da tua cicatriz e tu tá dizendo qual que é a lição, o aprendizado que eu tenho que ter nesse momento. Para onde que a vida tá me mostrando que tá indo
para onde que a vida está me mostrando que eu tenho que ir. É que nem uma onda. Para onde que a onda está indo? Eu tenho que ir em direção a ela, né? A favor dela, desculpa, a favor da onda e não contra ela. Então a vida é da mesma forma. Eu tenho que ir a favor da vida. Para onde que a vida está me indicando que eu vá? Qual que é o caminho que ela está me mostrando? Esse é o jogo do sucesso. É quando você se conhece, se entende, consegue observar para onde que a vida está te conduzindo, porque a vida ela tem a sua própria força, então ela vai te conduzir para algum caminho, e aí você vai ter que te conhecer e entender que você tem controle sobre algumas das suas ações e atitudes, você não tem o controle sobre as questões que a vida está te trazendo, mas você vai aprender a navegar pela vida, entendendo o momento certo de daqui a pouco mudar de ideia, mudar de decisão, mudar a visão que você tem, mudar as crenças, daqui a pouco entender que você tem que desenvolver uma nova habilidade. Então, digamos que a vida está te mostrando um caminho e você quer ir por esse caminho, mas você não tem aquela habilidade. Por que não aprender algo novo? Por que não, daqui a pouco, deixar de fazer algo que é algo que eu já faço há anos, eu sei fazer, tá tranquilo, mas talvez não tá mais te deixando feliz. Aí você vê, a vida tá te mostrando um outro caminho, aí você começa a ter aquela vontade interna de fazer, mas tem uma vozinha lá dentro, mas tu vê, isso aqui é difícil, é complicado, e se eu não conseguir, aí você vai matando esse desejo interno e aí volta para a zona de conforto. E aí a vida te empurrando, te empurra, te empurra. E você tem que entender que quando a vida ela vem, quando vem a força da vida e ela te movimenta em frente, talvez nesse momento, quanto menos você lutar contra, mais sucesso você vai colher. Então, entenda que talvez nesse momento é necessário desenvolver uma nova habilidade em alguma área. Se você está abrindo uma empresa, daqui a pouco, vendas, marketing, é uma habilidade que talvez você já tenha, ou você pode melhorar, ou você não tem essa habilidade, você quer desenvolver ela, você precisa. Então, vá lá, desenvolva, estuda sobre o assunto. Se permita errar e se permita acertar. Então, o jogo da vida é esse, o jogo do sucesso e da vida. Quando a gente entende que a vida vai nos conduzindo e quando a gente entende que sucesso é se abrir para a vida e entender que sucesso para mim é diferente de sucesso para você e que você tem as rédeas sobre como que você vai conduzir a vida, conduzir, na verdade, o caminho que a vida está te mostrando, você começa a ter mais liberdade de escolha, você começa a se sentir mais pleno, mais plena com o que você tem nesse momento e é a partir daí que novas coisas são construídas. É a partir desse ponto que novos objetivos são alcançados. E aí você começa a comemorar novas vitórias. E aí o sucesso vira acumulativo. Eu gostaria que você comentasse aqui nesse vídeo o que é sucesso para você hoje. Pode ser uma coisa ou mais. Tranquilo, fica à vontade. No final desse vídeo, também eu vou deixar aqui uma orientação, um outro vídeo que tem a ver com esse tema, certo? Sobre por que algumas pessoas têm sucesso e outras não. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe ele com alguém e se inscreve no meu canal para receber novos vídeos. Ok? Um forte abraço, obrigado por assistir até aqui e até a próxima.